a gente falar de dados, informações mais técnicas, a gente consegue desenvolver mais o nosso investidor, tá? O resultado do segundo trimestre da Magazine Luiza, ele veio ruim, mas melhor do que esperado, entre aspas, tá? Mas assim, ó, um EBITDA muito atrasado, defasado, dá para dizer isso? E aí, só que o e-commerce explodiu, né? O e-commerce, pô, deu um resultado sensacional. Eu queria que tu desse uma palhinha para a gente, porque eu já fui teu aluno de mercado, até aula sobre Daniel Kahneman, assisti tua. Mas assim, ó, fala para a gente o que é o EBITDA, por que veio esse resultado e qual o indicador que tu realmente utiliza para o setor e para a Magazine Luiza. Tá, então, se você já foi meu aluno, eu vou te dar uma outra lição. O EBITDA, ou EBITDA, né, depende de como que o cara pronuncia, ele significa Earnings Before Everything That Matters. É o earnings que vem antes de tudo o resto que importa. Então, o que importa para o varejo? Número 1, vendas. Se não vender, acabou, né? Outra coisa que importa, margem bruta. Se você compra a geladeira por 10 e vende por 8, você quebra. Então, margem bruta. O que é importante depois da margem bruta? Capital de giro. Se você vende com margem bruta boa, vende com margem earnings before everything that matters, com margem boa, e você vende com lucro líquido, margem boa, mas seu capital de giro é totalmente tóxico, ou seja, você tem que pagar o fornecedor em 10 dias e recebe do cliente em 60, em 180, você quebra. Não tem o que fazer. Você não consegue, você precisa cada vez ter mais caixa para poder crescer. Porque para você crescer, você tem que ficar comprando do fornecedor e depois você vende. Aí você paga à vista e recebe a prazo. Você morre sufocado. Então o capital de giro é importante. Depois do capital de giro, aí você tem que ver de fato se a empresa está gerando caixa. Porque se ela não gerar caixa, ela vai ficar com a estrutura de capital estressada, vai ficar com dívida bruta, dívida líquida no caso, e aí despesa financeira te sufoca, né? Depois você vai ver essa margem que você falou aí, que eu pediria para as pessoas ignorarem, e a margem líquida, que é importante. O problema é que as pessoas olham aquilo que está disponível de forma fácil, né? O que está disponível, mas onde requer um pouco mais de análise, a pessoa não pega. Então, o que está fácil para ver? O demonstrativo de resultado. O demonstrativo do resultado de um trimestre, ele diz muito pouco sobre como que a companhia está rodando. Porque se a companhia foi conservadora, por exemplo, no provisionamento ou na estimativa de inadimplência que está por vir, ela vai jogar lá uma provisão alta, vai comer do lucro líquido e, na verdade, não é nada. Aquilo não vai acontecer, ou vai acontecer só metade daquilo. Aí você vai ter daqui 2 ou 3 trimestres uma reversão de provisão, aí vai dar aquele lucro líquido forte, a pessoa vai falar assim, que lucro gigante, mas também é mentira, porque é uma reversão de algo que foi muito forte lá atrás. Então, assim, quando eu olhei o resultado da Magazine Luiza, o meu olho correu no capital de giro. Eu fui correndo olhar no capital de giro, porque a margem bruta já é muito boa, e o capital de giro veio muito forte. Ou seja, na crise, a Magazine Luiza conseguiu comprar do fornecedor com prazo legal e conseguiu receber em ordem. Então gerou caixa pra caramba. Se você quer ver a força de uma companhia, você vê em momentos de estresse o que acontece com o capital de giro. Então, por exemplo, teve concorrentes da Magazine Luiza que no meio da crise o fornecedor não aceitou vender a prazo para o concorrente. Só quis vender à vista, porque ficou com medo do concorrente quebrar. Então, assim, quando eu olhei o capital de giro, eu dei uma cambalhota aqui. Eu falei, não, a empresa está com força e está voando. Então, assim, um outro detalhe, e aí isso funciona para varejo, ele é quase filosófico, vamos falar assim. A companhia ela pode ficar escolhendo entre margem e capital de giro. A Braskem fez muito isso, por exemplo. Então, por exemplo, você pode escolher receber à vista do cliente,
e você vai ter um capital de giro bom, porque você vai receber logo, mas para isso você vai ter que dar a margem, você vai ter que dar desconto para o cara pagar à vista. Então todo mundo tem esse trade-off entre margem e capital de giro. Então, quando uma companhia está com capital de giro muito forte, favorável a ela, recebendo muito rápido e pagando o fornecedor com muito prazo, quando você olha para a margem dessa companhia, se a margem tiver 20 pontos, você pode ter certeza que a margem de verdade é uns 5 pontos acima. Porque se o capital de giro está muito bom, um dia ela vai poder afrouxar no capital de giro e ganhar margem. Como que isso acontece? Então a companhia, vamos supor que a companhia esteja com 20% de margem e um capital de giro muito favorável para ela. Aí ela fala assim, ó, quer saber, já cresci pra caramba, tô bem, tô forte, tô com uma escala muito boa, eu não vou dar mais desconto para cliente, então aí a sua margem já vai subir. E aí você fala o seguinte, olha, eu vou pagar fornecedor à vista. Ou seja, ela não vai mais pagar fornecedor a prazo, porque agora ela está líquida. Então eu vou pagar fornecedor à vista. Para pagar fornecedor à vista, ela vai exigir desconto para o fornecedor. Então a sua margem subiu porque você recebe mais do cliente e a sua margem sobe de novo porque o seu custo cai. Então ela fez um trade-off, ela piorou o capital de giro dela e ganhou muita margem. Só que olha, imagina o seguinte, só para dar um exemplo. Imagina que a Magazine Luiza está fazendo uma margem líquida de 1%. E aí, quando ela resolve apertar no capital de giro, essa margem líquida sobe, por exemplo, 8 pontos. Vai de 1% para 9%. Aí só para arredondar, não é o caso, tá? Estou inventando. Imagina que a companhia fatura 100 bi e ela tem 1% de margem líquida. Então ela está fazendo 1 bi de lucro. Aí ela resolve usar o poder do capital de giro dela para conseguir receber a prazo, com mais preço, e pagar fornecedor à vista, e ela consegue mais desconto. E aí essa margem líquida sai de 1% para 9%, subiu 8 pontos. Do dia para a noite, você vê a companhia sair de 1 bi de lucro para 9 bi. E aí você fala assim, cacete, 10 vezes no lucro. O múltiplo da companhia estava 100 vezes lucro, cai para 12 vezes lucro. 13 vezes lucro em 2 dias, então em um trimestre. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela olha só o DRE, só o demonstrativo de resultado. Porque dependendo de como que está o capital de giro e como é que está a política de preço da companhia, aquilo muda assim. Então, como a gente está um pouco mais acostumado de ver que o que mata uma empresa de varejo ou o que deixa ela muito forte é o capital de giro, é a primeira coisa que a gente olha. O que fez a Amazon foi o capital de giro lá atrás. Porque ela recebia muito rápido do cliente que comprava no site e ela conseguia pagar fornecedor a prazo. O Walmart, o crescimento dele, mesma coisa. A pessoa vai no supermercado, né, comprava ali à vista, lá, o Nescau, né, e ela pagava o fornecedor, sei lá quantos dias. Quem fez a Ambev foi o capital de giro também. Taxista que trabalha com a Ambev, eles pagam em 4 meses. O taxista. E recebe quanto mais cedo, né? Então, é um número que é negligenciado. Porque a pessoa tem que olhar no balanço, ver quantos dias de giro está o fornecedor, quantos dias de giro está o contas a receber, comparar com o ano passado. Se algum dia você tiver a chance de, ou puder falar com o CFO da Magazine Luiza, pergunta para ele qual que é a tecla que a Alaska sempre bateu na Magazine Luiza desde 2015. Não tira o olho disso, pelo amor de Deus, continua melhorando isso. Você vai ver que ele vai te falar capital de giro. A gente nunca se importou com margem. E eu vou dar uma outra dica, que foi essa lição veio direto do Luiz Alves, né? A gente olhando a margem da Magazine, então ficava lá 1%, 1,5%, 2%, dependendo. E o capital de giro muito bom para ela, né? E a gente tentando descobrir o que será que é uma margem normalizada, né? A Magazine Luiza madura. O que seria uma margem? Aí, ninguém lê Diário Oficial da União. Luiz Alves lê. No Diário Oficial da União, tem o balanço da Lojas 100. Aqui no estado de São Paulo, ela é forte, Lojas 100. Quando você olha o
balanço da loja 100, você vê que ela tem uma margem líquida de 10%. Magazine tinha só 2, 1,5%. Aí a gente foi conversar com o setor, com a Magazine também e com outras empresas. A gente foi perguntar, olha, vamos ser direto e reto aqui. Loja 100 só nega? Aí os caras, não. Os caras são assim, certinho, redondo. É o que está tudo por dentro. Então aquele balanço é o balanço mesmo. É o balanço. Quando a gente olhou, a empresa não tem dívida. Então não tem despesa financeira. Então um varejo bem tocado, que não cresce muito, que é o caso da loja 100, é capaz de fazer 10% de margem líquida. Então, ali a gente começou a ver qual que é a margem líquida que está escondida na Magazine Luiza, escondida por duas coisas. Crescimento, então quando você cresce muito forte, o que você faz? Você gasta na frente. Você constrói mais loja na frente, você constrói CD, você investe em tecnologia, então vem a despesa para depois vir o crescimento. Mas como a empresa está fazendo assim, você sempre está rodando com mais despesa do que o normal. Então, como tem crescimento muito forte e ela está usando o poder do capital de giro para se autofinanciar, dando desconto à vista e pagando o fornecedor a prazo, e essas coisas a gente entende que está escondendo uma bela de uma margem líquida que, quando aparecer, provavelmente significa que a companhia vai estar desacelerando o crescimento. E aí, do dia para a noite, você vê uma companhia que estava 100 vezes lucro, cai para 20 vezes lucro, 15 vezes lucro. Então estava cara, subindo, aí ela fica barata do dia para a noite, mas o preço não volta. Ficou barata porque o lucro subiu. Boa. Entendeu? Minuto investido, conhecimento compartilhado.